Janela do Céu. Estamos de volta conversando aqui com o nosso irmão Marcos Melo, o irmão que é missionário da Igreja do Senhor Jesus e que está sempre levando a palavra em vários locais, né? E compartilhou ali conosco várias experiências, né, de fé, de ver o Senhor provendo todas as coisas naturais, né, para sua família. E eu gostaria de lhe perguntar assim: teve algum momento na missão, na vida com o Senhor, em que você pensou em desistir, que você pensou assim que agora já deu, acho que tá bom, e naquele momento que Deus operou no teu coração? Na verdade, eu tive duas experiências assim que não foi fácil assim, eu consegui superar, né? Eu me recordo que lá em Pelotas ainda, nos primeiros meses, houve um acidente de um rapaz que ele transladava de Caçapava para Pelotas, né? E aí eram 5 jovens em tal, em torno de 18 a 24 anos. E o acidente assim foi realmente uma tragédia, assim, né? Dos 5 ali, parece que 1 ou 2 eles perderam a vida, né? E os outros 3 assim ficaram muito feridos. Mas um deles acabou ficando no hospital lá na UTI em Santo Ângelo. E na época o pastor de Caçapava, porque a gente fazia aquela região ali, né? Ele chegou e me ligou e pediu para eu ir lá na UTI orar ali pela família e tal, que estava pedindo socorro naquele momento. E aí eu fui lá. Foi a minha primeira experiência de hospital, né? Para orar para uma pessoa. Quando eu cheguei lá, os pais daquele jovem, tinha 17, 18 anos. Os pais assim estavam muito tristes, né? Chorando, apavorados, assim, com medo. E aí eu entrei no hospital assim, me apresentei, né, como pastor local, né, indicado pelo pastor de Caçapava. E os dois, o pai e a mãe, se ajoelharam para mim e como se eu fosse um Deus, como se eu pudesse fazer alguma coisa, né, sobrenatural para tirar o sofrimento deles e resgatar aquele rapaz. E aí até minha mão beijaram, vê se pode, né? E aí eu falei com eles tudo, né, o porquê que eu estava ali, que eu ia orar ao Senhor, tudo, né, para que Deus pudesse aliviar aquela dor deles e talvez livrar o rapaz, né, de uma quase, certamente iria morrer. E aí o pai e a mãe se abraçaram em mim e pediram assim que, pelo amor de Deus, né, ora para que Deus venha livrar o nosso filho. Aí me deparei eu, né, sozinho num quarto de UTI e o rapaz assim, né, estendido naquela cama cheio de tubos, né. O que fazer nesse momento, né? Aí eu clamei ao Senhor e disse assim: Deus, o que eu vou orar? Não tem o que fazer, o rapaz está praticamente morto, né? Mas assim, se o Senhor permitiu que eu viesse aqui, e aí falando com Deus, essa é a minha primeira experiência de oração no hospital, né? Então que o Senhor me deu um sinal. Quando eu falei assim, me deu um sinal, o rapaz começou a se mexer muito. E aí eu me lembro assim que aquela maquininha começou a se mexer muito e dar barulho. E aí um dos tubos saiu assim dos braços dele. E aí eu me assustei e saí de perto daquele rapaz. E nisso veio as 2 enfermeiras, né? E olharam pra mim como se eu tivesse feito alguma coisa. Mas eu nem consegui orar assim, de tão apavorado que eu também tava, né? Mas naquele momento Deus disse pra mim assim, ó, que era pra eu dizer pro casal que era pra eles abandonar tudo e confiar só em Deus. Eu não entendia. Aí quando eu cheguei de volta no quarto assim da sala de espera, aí eu olhei para um lado assim, tinha um verdadeiro altar e santo e tudo que era Deus para ele estava ali, né? E corrente, enfim, e proteção, né? E assim então é por isso que Deus falou aquilo para mim, né? E aí eu disse para eles, olha, Deus diz assim que Deus pode livrar sim. E Deus pode transformar toda essa dor que vocês estão enfrentando agora em uma grande alegria, né? Resgatando esse rapaz e não deixar nenhuma sequela. Mas uma coisa Deus está dizendo que eu preciso dizer para vocês, que vocês precisam abandonar tudo. Aí eu apontei, né? Tudo isso que vocês estão vendo e confiar só no Senhor. Amém. Aí fui para casa, tudo, né? E aí todos os dias eu ligava, né, pro setor da informação no hospital e perguntava como estava o rapaz. Então, no segundo dia liguei tudo e aí a moça me atendeu no setor da informação e dizia assim, ó, não, ele tá no mesmo quadro. Tá. Aí no terceiro, quarto dia eu liguei de novo. Não, o rapaz está no mesmo quadro. No 7º dia eu liguei de novo. Eu sei que eu liguei assim, ó, numa sequência de uns 15 dias. Um dia sim, um dia não. E sempre a resposta que eu ouvia era essa. Não, o rapaz está no mesmo quadro. Aí passou acho que uns 15, 20 dias assim, eu orei ao Senhor e entrou uma dúvida no meu coração. Será que era Deus mesmo que tinha me falado? E aí eu comecei a ficar com medo.
E eu comecei a procurar em mim um monte de pecado, né? Para tentar provar para mim mesmo que não era a minha posição que estava ali. E o diabo começou no meu ouvido dizendo assim, ó, vai, liga pro Sérgio, que tu tem que voltar para casa, vai ser corretor, vai ganhar dinheiro, vai ter tua família, vai ter tua vida como tu tinha antes no secular, isso não é para ti. E quase que eu dei ouvidos para Satanás. E quase eu ia ligar pro Sérgio, dizendo assim, Sérgio, quem sabe tu orou assim e Deus não te falou bem com clareza, né? Não entendeu direito. Bem, quem sabe era o Marcelo, o Márcio, o Mário, sei lá. E quem sabe não é o Marcos, né? Mas aí eu me dei assim uma chance de ligar de novo, antes de tomar essa decisão. E liguei para o hospital mais uma vez. E a Neuza sempre assim, acompanhava aquela tortura comigo, né? Porque ela via que eu não estava bem. Eu estava, na verdade, entrando por um processo de decadência, entrando numa depressão espiritual, colocando em dúvida o meu chamado como servo de Deus, né? E isso é normal em muitas pessoas que vão para a missão, quando dá os problemas não conseguem enfrentar e acabam caindo nessa depressão. E muitos voltam para casa frustrados, né? E aí eu liguei aquela vez, sabe? Liguei assim e perguntei, o quarto 343, era mais ou menos um número assim. E aí dei o nome da pessoa, tudo do rapaz, e eu queria saber como é que ele tá. Até então ele estava na UTI. E aí não era uma moça, era um rapaz que me atendeu. E aí ele disse assim, tá, só um minuto. E foi pro fichário procurar, né? E aquele minuto parecia 15 minutos. E nada dele responder, e nada responder. E aí uma hora ele entrou na linha do telefone e disse assim, olha, esse nome não tem aqui. E quando ele disse esse nome não tem aqui, eu deixei o telefone e caí assim na mesa e comecei a chorar. Deus, esse rapaz morreu. Bom, se morreu, então tudo que tu me falou não era tu. Mas fiquei tão nervoso assim que um minuto que eu deixei o telefone ali, pra mim passou um monte de coisa na minha cabeça, assim, parecia meia hora passando informação na minha cabeça. E aí peguei o telefone e disse assim, então tá, então ele não tá aí na UTI mais. O que aconteceu com ele? E ele disse, não, agora ele está no quarto de repouso. E eu chorei, né? Aí eu chorei de alegria, né? E aí desliguei o telefone e tudo e dobrei meu joelho e pedi perdão para Deus, assim, sabe? E realmente Deus às vezes nos leva nos limites, assim, né? Para ver qual a nossa reação, né? Então esse foi um dos momentos, assim, que eu quase abandonei a minha fé no Senhor. Porque eu orei com muita fé por essa pessoa, sabe? Eu jejuei, assim, a Neuza junto comigo, nós nos consagramos, abrimos a palavra e Deus dava só palavra de vitória, de repente o quadro não era esse. E aí eu entendi que muitas vezes Deus nos leva assim ao extremo, né, para ver qual vai ser a nossa reação no final, né? É que nem Jesus no deserto, né? Jesus teve que ficar 40 dias com fome, mas foi no finalzinho, né, que Satanás veio tentar Jesus. E aí eu me lembro assim que um segundo momento que foi muito assim crucial, assim, sabe? Que quando tu se sente que tu é reprovado por Deus. Porque a tendência da gente, quando a gente está assim crescendo em vida, a gente quer ajudar muito Deus. Porque talvez a gente quer que as pessoas nos reconheçam, que o nosso trabalho é do Espírito, né? Mas muitas vezes o trabalho do Espírito em nós mostra para os outros que está tudo fora. Porque Deus quer trabalhar em nós, né? Porque se tudo que eu faço dá certo, daqui a um pouco eu estou achando que eu sou um super crente, né? E que daqui a um pouco eu já estou me tornando independente da visão, estou independente de Jesus, né? Porque tudo que eu estou fazendo está dando certo. E teve um momento assim que algumas coisas que se faz assim na caminhada não dão tão certo como a gente planeja. E aquele momento foi um segundo momento assim que eu me frustrei, né? Mas foi também um arranjo de Deus assim para provar que tudo na casa do Senhor é para, na verdade, para nos humilhar, para depois Ele nos exaltar. Só que a gente não quer se humilhar. Então Deus tem que levantar arranjos para nos humilhar. Porque se a gente chegar e dizer assim, vai, irmão, tu quer ser exaltado? Eu quero. Então tu te humilha, então. Não. Então tá na nossa natureza. Então Deus tem que fazer arranjos para nos botar lá embaixo, né? E dói muito esses arranjos, né? Porque tu é exposto. E aí tu acha que todo mundo tá vendo tu assim como uma pessoa muito espiritual. E de repente Deus mostra para todo mundo que tu é muito natural ainda, né? Então foi um momento assim na minha caminhada assim que eu chorei muito. De arrependimento por ter errado, né? E de uma certa forma por pensar que eu era outra coisa. E que eu não era aquilo que eu pensava, né? Então foi 2 momentos assim que Deus me mostrou assim, sabe? Mas graças a Deus, Deus me deu graça e foi esperado em nome de Jesus, né? Foi só um momento de Deus trabalhar, né? Que Deus precisa promover, né? Como tu falou, promover esses arranjos, né? Para que a gente venha ter essas experiências, né? Porque além de a gente ir lá para ajudar,
para cooperar, para que os irmãos venham crescer, nós também precisamos, né, desse trabalhar. Então as coisas acontecem simultaneamente, né? Como diz na palavra, quando em mim opera a morte, em vós a vida, né? Então assim Deus vai operando nos nossos corações, e todos nós que passamos, né, por esses momentos, aquele momento de comunhão e de levar para Deus, né? Ao invés de... Nós estávamos compartilhando bastante outro dia numa reunião a respeito da dúvida, né? Que aqueles espíritos vêm trazendo dúvida. Mas será que é bem isso? Será que de repente foi exatamente isso? Que foi o que a serpente fez com Eva, né? Foi isso mesmo que Deus falou? Será que não, tu entendeu errado, né? Mas não, era exatamente isso, né? É uma experiência assim que eu também queria deixar registrado assim para os nossos irmãos que vão assistir depois, é que quando você acredita, né, no teu chamado, e mesmo tendo essas experiências assim que Satanás vai se levantar, e é uma permissão de Deus para produzir o crescimento em nós, mas quando você acredita mesmo no teu chamado de ser servo, e que você tem uma incumbência assim de sempre trazer a autoridade de Cristo em evidência na tua vida, outras pessoas, e muitas outras pessoas assim, ó, acreditam mais fácil, né? Que aí assim não é apenas uma pregação, ó, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus prospera, mas quando a pessoa conecta assim a pregação junto com a tua experiência, que Deus permite essas quedas, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus, né? Isso não tem quem não tenha essa experiência. Nós temos nossos irmãos no passado, assim, Pedro, Paulo, né? Enfim, João, todos aqueles, Davi, né? É uma figura assim que é muito lembrada aqui nesta casa, das dificuldades que ele teve de se manter na santidade, né? Mas algo assim que em Davi a gente consegue ver essa ministração do Espírito, que ele sempre se preocupou com a autoridade de Cristo. Ele não conseguiu atingir aquela santidade espiritual, né, de nunca errar, mas ele conseguiu trazer sempre em evidência a autoridade de Cristo. E por ele trazer essa em evidência a expressão da autoridade de Cristo, que hoje assim os versículos que falam sobre a biografia desse irmão realmente nos constrange, né? Então quando eu prego assim com aquela experiência de cair e de levantar de Deus, outras pessoas, muitas outras pessoas são beneficiadas por isso, né? Então eu me lembro aqui agora, em outras cidades aconteceu também, mas essa última que a gente está em Santo Ângelo, muitos irmãos sendo beneficiados assim, porque eles estão conectando assim o que você está falando com aquilo que você experimentou. E a Bíblia realmente nos diz, né, que junto com a letra tem um espírito e vida, né? E eu creio assim que esse espírito e vida é essa experiência que Deus proporciona para nós, né? E aí eu vejo em vários irmãos assim, eles sendo abençoados, casais restaurados, cura de enfermidade, mudança de coração, mudança de mente. E não é algo assim que eu toquei nele, orei e aconteceu, não. É aquela pregação, e junto naquela pregação um espírito de vida que já te venceu, né? E aí aquele espírito de vida alcança aquela pessoa, né? Então é muito gratificante mesmo assim perceber que vale a pena o sofrimento, sim, a dor, as privações muitas vezes, né? Os medos muitas vezes, as dificuldades muitas vezes, vale a pena sim, porque no final tudo Deus transforma em transformação na nossa vida. Somos cartas vivas, né? Cartas vivas, bem lembrada, como o apóstolo falou, né? Que na verdade não precisamos mais de cartas, né? Você mesmo vai lá e vai mostrar com a tua experiência, com o teu negar, o que realmente Deus quer para a vida de todas as pessoas, né? Amém? Amém. Então nós ficamos por aqui. Agradeço então a presença, né, do irmão que se dispôs para estar aqui. Nós estamos em pleno encontro, com certeza vocês estão ouvindo, né, os louvores, os compartilhar. Então que Deus fique trabalhando essas palavras no teu coração, que você possa meditar e levar, né, diante do Senhor, que nos momentos que nós passamos por dificuldades, seja em missão, seja nossa vida diária, normal, Deus ali quer proporcionar um crescimento de vida. Então, até a nossa próxima segunda-feira, em nome de Jesus. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.